Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Incansáveis Podcast. E mais uma vez nós vamos conversar com um fenômeno da gestão imobiliária, um amigo que eu acabei tendo construído esse ano, muito legal mesmo ter conhecido o Felipe Soares. Seja muito bem-vindo, meu irmão, mais uma vez aqui em casa. Feliz de estar aqui de novo, Murilão. Show de bola, meu irmão. E hoje nós vamos trazer um assunto relacionado à última palestra. Para quem não sabe, eu participo do Mastermind Advisors, onde o Felipe é um dos mentores, junto com o Gui. E no último evento que nós tivemos, o Felipe trouxe um assunto falando sobre máquinas de vendas, construção de máquinas de vendas, né, Isso Felipe? aí. E eu queria poder relatar para o pessoal, para a gente conversar e aprofundar um pouquinho mais o conteúdo, que estava muito, muito legal. E para a gente começar, Felipe, essa ideia, eu queria que você fizesse uma introdução ao que é uma máquina de vendas. De fato, tu trouxe que o marketing é um fator dessa máquina de vendas, todo o processo de vendas, mas eu queria que tu definisse essa introdução para nós começar a nossa conversa. Beleza. De toda a minha experiência, Murilo, eu entendi que não tem como a gente extrair a máxima performance do comercial se eu não tiver uma máquina de aquisição de leads azeitada e uma passagem de bastão para esse time do comercial que faça com que de fato eu possa determinar que essa é a minha máquina de vendas. Então, na minha posição de executivo, nas últimas 2 experiências que eu tive no mercado imobiliário, seja aqui em Balneário Camboriú, como agora essa última lá no Nordeste, nas 2 eu estive à frente desses 2 times. E aí eu consigo fazer um alinhamento entre toda a parte de geração de campanhas e de como esse lead, de onde ele vem, como ele vai ser atendido, como ele vai ser passado para o meu time comercial e como que esse meu time comercial recebe esses leads. E eu entendo que é isso que forma essa máquina de leads. Não só se tratando, essa máquina de vendas, não só se tratando do lead, mas também envolvendo o posicionamento de marca da empresa, se isso está alinhado e se isso está sendo comunicado da forma correta, se a gente está formando dentro da empresa uma cultura de alta performance e o que é cultura de alta performance, e lá no fim, que experiência a gente está promovendo com essas vendas que a gente está fazendo. Então, eu criei ali 5 pilares dessa máquina de vendas que eu entendo que são a base dessa máquina. Sim, e tu também trouxe depois que você fez a introdução sobre a máquina de vendas, sobre que o processo de marketing e vendas nada mais é do que ajudar pessoas, né, Felipe? Eu queria entender um pouco mais esse teu olhar em ajudar pessoas, seja desde do cliente até o time também. Eu vejo que dentro do nosso Mastermind a gente conversa muito sobre cultura, sobre criar cultura para fortalecer um time, fortalecer as pessoas, né? Queria que tu trouxesse essa ideia também para nós. Legal. Se a gente for remeter ao passado, Murilo, para a gente fazer uma comparação, as empresas, o papel das empresas sempre foi ajudar as pessoas. Então, eu preciso tratar uma necessidade do meu cliente. E hoje, com todas as ferramentas que a gente tem no digital, às vezes parece que a gente se perde desse objetivo. A gente acaba olhando simplesmente para o novo lead que está entrando ou para o vídeo que eu tenho que gravar para chamar a atenção do cliente para ele comprar. Então, quando eu chamo a atenção sobre qual é o papel do marketing e vendas, é justamente para que nós, líderes, atentamos que estamos ajudando as pessoas e que experiência eu estou promovendo nessa ajuda e de que forma que eu estou me mostrando para ela, que eu estou mostrando os meus serviços, o quanto eu posso ajudar ela, de que forma que eu estou me apresentando para ela. Então, o que mudou do passado para hoje é a forma. Antigamente, as imobiliárias elas tinham muito menos recursos para fazer isso. Então, tu tinha a vitrine da imobiliária e tu tinha, sei lá, os classificados de jornal. E o que a gente anunciava era muito preço, né? Para chamar a atenção, era preço. O nível de informação era baixo. Hoje o nível de informação é muito alto. O teu cliente ele já chega com um nível de consciência muito alto sobre o produto. E qual é o papel da imobiliária? O que mudou? O que mudou é que hoje nós precisamos levar muito mais conhecimento
para o nosso cliente do que era no passado. Sim. Então, aí começa o meu serviço. Eu começo trazendo para ele muito mais informação para que esse seja o primeiro serviço que eu estou prestando para ele, sem eu ainda nem estar pensando na venda, para que o nível de consciência dele aumente sobre a necessidade e a vontade que ele tem de fazer essa compra agora, e a partir disso, quando ele se cadastra no meu funil, eu saiba quem é o meu melhor comercial para encaixar com esse cliente, porque eu já tenho ali todo o entendimento de qual canal ele entrou, de qual nível de consciência ele está, e eu faço essa passagem de bastão a mais fluida possível, para que o cliente também não se sinta cansado de estar dando respostas daqui a pouco para um pré-atendimento e um corretor que está me reperguntando. Sim, então eu tenho porque que isso é bem inconveniente, na verdade. Eu acho muito. Que é cansativo, né? Se a gente o cliente pegar... não gosta desse tipo de situação. Nós não gostamos, né? Quando a gente está comprando qualquer coisa, não precisa a gente usar só exemplos do mercado imobiliário. Quando a gente está fazendo qualquer compra de veículo, hoje a gente não compra mais nenhum item, nenhum eletro, sem que a gente não pesquise e entenda sobre a marca, a reputação da empresa, o quanto que esse produto ele tem performado, se as pessoas gostaram ou não, quais são os problemas do produto. Então imagina num imóvel de valor agregado alto, o quanto as pessoas que estão vindo até nós, elas já foram buscar as informações sobre esse imóvel. Então quando ela chega, a gente não pode cansar ela. Exato. A gente tem que fazer um atendimento fluido. O que é cansar ela? Fazer reperguntas ou às vezes... simplesmente a gente colocar uma pessoa desqualificada para fazer esse atendimento e acaba o cliente percebendo isso e dizendo, pô, cara, não é isso que eu tenho, não era essa a minha expectativa, não é isso que eu estou esperando para a empresa que eu me cadastrei. E aí o que acontece? O cara se cadastra com 1, 2, 3, 4, 5, aquela que é mais eficiente em fazer esse atendimento, em fazer o diagnóstico correto do cliente, é aquela que o cliente dá mais atenção, e não à toa muitos dos nossos corretores, dos que não performam bem, acabam dizendo, o cliente não me responde mais. Mas por que será que o cliente não está respondendo mais? Se eu tiver uma autorresponsabilidade, pode ser que eu veja dentro do meu trabalho aquilo que eu não fiz corretamente ao ponto de ele não querer dar sequência no atendimento. Exato, e o corretor acaba sendo inconveniente, na verdade, na forma de abordagem, né? Porque eu percebo, né, Felipe, que esse corretor que tu relatou ali, que reclama do cliente, é aquele corretor que ele não tem a paciência de fazer o diagnóstico. Ele simplesmente recebe o lead e ele já vê a campanha que o lead veio e ele já quer mandar todas as informações referentes ao imóvel, sem entender a necessidade de fato do cliente. Exato. Então eu vejo que se perde esse processo no meio do caminho ali de necessidades, de entender necessidades. Porque quando tu entende uma necessidade de uma pessoa, tu fica muito mais assertivo na hora de tu mostrar qualquer tipo de assunto para ela. Quando a gente tem esse princípio sobre ajudar as pessoas, a gente não deixa com que a nossa ânsia tome conta e a gente esteja mirando na venda. Sim. Esse é o problema. Então, muitas das vezes o corretor ele quer enviar 10 links para o cliente porque ele não está pensando no princípio de ajudar a pessoa, mas sim de quão rápido ele chega na venda, que é o interesse dele. Sim. Isso que está errado. É isso que a gente tem que chamar a atenção no mercado. Então, a gente precisa lembrar que lá do outro lado tem uma pessoa com necessidade e o meu papel é identificar claramente qual é essa necessidade dele, para que aí eu possa atendê-lo com o serviço que eu presto. Sim. E aí eu estou dando muito mais atenção ao diagnóstico do que necessariamente eu tentar, por tentativa e erro, acertar o que ele gosta e o que ele não gosta. E aí eu estou cansando ele. Então, quando a gente tem a dúvida sobre isso, é bom a gente sempre vestir o sapato do cliente e pensar como é que eu estaria lá do outro lado. Será que eu estaria gostando desse atendimento? Sim. Então, e isso a gente está falando só sobre o WhatsApp, que virou o ponto de contato mais usado, mais comum. Mas eu sempre falo, né, Murilo, essa é a forma mais fria de tu te relacionar com o cliente. Verdade. Então, a gente deve sempre tentar levá-lo para uma chamada para que eu consiga extrair um diagnóstico muito mais assertivo, que eu consiga fazer as perguntas e ele consiga me ouvir a respeito do mercado, da empresa onde eu trabalho, quanto eu posso ajudá-lo e, obviamente, se for possível, presencialmente, porque aí a gente esquenta mais ainda essa relação. Então, quanto mais eu entender dele, melhor eu consigo prestar o meu serviço para ele.
E aí esse jogo está acontecendo, normalmente se iniciando no WhatsApp, mas ele passa por uma chamada, ele passa por uma chamada de vídeo, ele passa por uma visita no escritório, até uma visita no imóvel, até a gente caminhar lá para o fim do funil, que é proposta e a venda. Exatamente. E uma coisa que eu sempre relato, o cliente não faz curso de cliente. Quem deve conduzir, de fato, é o profissional. O cliente ele não vai saber fazer as perguntas certas. Quem tem que saber fazer as perguntas certas é o corretor, exatamente para conseguir conduzir nas etapas do funil, o processo muito mais fluido, né? Ô Felipe, eu queria agora entrar nesse assunto dos pilares que você recém comentou agora, que compõem essa construção de máquina de vendas. E queria que nessa conversa a gente fosse detalhando um pouquinho mais cada pilar. Perfeito. Vamos lá, os 5 pilares. Conheça seu cliente, posicione-se claramente, domine a matemática do seu negócio, crie uma cultura de alta performance, gere uma experiência memorável. Ótimo. Vamos sobre o primeiro pilar, conheça seu cliente. Primeiro desafio que eu coloco na mesa para as empresas hoje é o quanto elas sabem para quem ela está vendendo. E aí muitas das respostas que eu escuto o meu cliente é o cliente que compra, sei lá, se a empresa vende mais lançamentos, compra lançamentos no lugar tal, de valor tal. Nunca com uma precisão. E aí, esse é o problema, Murilo, porque se a gente não analisa os dados para que nos mostre exatamente para quem nós vendemos e se isso está certo, porque pode ser que os dados demonstrem que a gente está vendendo para o cliente que a gente nem gostaria. Porque o que a gente está montando de estratégia dentro da empresa é para vender para outro cliente, mas a gente não está alcançando isso. Então, o que eu proponho faça uma análise histórica de vendas e estabeleça seus cohorts, né? Então, qual é o seu PCI dentro de toda a sua base? Então, o perfil de cliente ideal que hoje eu estou vendendo e eu faço uma análise se esse é o cliente que realmente eu gostaria de estar vendendo. Então, qual a zona que ele compra, qual o valor que ele compra, qual o preço que ele compra, como é que está meu estoque em relação a isso, como é que está minha geração de leads em relação a isso. Então, eu consigo colocar isso tudo, pode ser numa planilha ou para quem já está mais evoluído num dashboard de BI, onde eu coloco todas essas colunas e eu faço uma análise de qual é o meu perfil comprador hoje. E aí eu vejo se, é isso mesmo que a gente está trabalhando para atender esse cliente, eu consigo direcionar no meu marketing as ações para eu vender cada vez mais para esse cliente ou para o meu comercial, se eu estou trabalhando com produto de terceiros, por exemplo, captar mais imóveis para eu apoiar mais vendas ainda desse perfil de cliente ideal. Certo. Então, Felipe, uma empresa que está começando agora do zero, o que você define? Primeiro você define um PCI ou você primeiro faz uma campanha geral, entende os dados para depois definir o PCI? Não, o ideal para uma empresa que está começando é que ela defina para quem ela quer vender. Ela já define, então a empresa já decide para quem ela quer vender, Exato. Ela já constrói. Então se eu preciso definir se eu vou trabalhar para os 2 perfis de produto, então 2 tipos de produto. Se eu vou trabalhar lançamento e pronto, por exemplo. Certo. Se eu vou trabalhar lançamento e pronto, eu vou trabalhar eles em todas as zonas ou eu vou trabalhar algumas zonas? Sim. Então eu já começo estabelecendo tipo de produto, zonas, ticket. E monto o meu time, se eu estou começando, monto o meu time de especialistas, é a forma como eu gosto, para atender esse cliente que eu estou buscando e direciono as minhas ações de marketing para buscar esse cliente para os produtos que eu quero vender. Ótimo. Então, para quem está começando, eu defino antes e vou atrás desse cliente e aí coloco as minhas estratégias para eu vender o produto que eu quero. Depois de determinado tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu faço uma análise do PCI para saber se eu estou alcançando aquilo que eu defini em estratégia. Perfeito. Show de bola. O PCI é fundamental, né, Felipe? Fundamental. Então é uma peça que realmente define todo o restante da estratégia, né? Todas as outras ações vão ser de acordo com o que tu definiu no PCI, né? Exato. E vai ser comum, Murilo, para as empresas que talvez não estejam fazendo essas análises, que elas se surpreendam através da base histórica de vendas, que elas talvez não estejam vendendo o volume que elas gostariam para o cliente que elas gostariam e que talvez o trabalho delas possa estar se dispersando para vender outros tipos de produtos ou em outros lugares ou em outros tickets que elas não gostariam de estar dando tanta atenção. E é esse
É esse insight que elas precisam trazer para a mesa para debaterem entre os líderes se tem que haver mudança ou tem que haver maiores esforços para vender aqueles produtos que eles querem vender. Exato. Então, isso é uma análise que tem que estar sempre sendo feita para ser sempre otimizada. Sim, e uma coisa, Felipe, quando eu comecei a fazer tráfego para o mercado imobiliário, cara, eu percebi que era poucas pessoas que faziam, não eram muitas, como nós temos hoje mais concorrência. E na forma que nós fazíamos vamos botar 4 anos atrás, cara, era muito fácil vender, porque tu tu fazia uma campanha geral, tu acabava captando algum tipo de cliente interessado e tu consiga ter mais conversão. Conforme a concorrência foi crescendo nesse cenário digital, vamos colocar assim, eu vi que é mais necessário a gente ter mais especialistas do que corretores genéricos. Porque isso faz uma diferença muito grande. Eu tive muito resultado lá atrás, porque o jeito que nós fazíamos amplo era muito fácil, porque era poucas concorrências. Agora, esse cenário que eu vejo, principalmente depois da pandemia ali, que o pessoal foi todo migrado para o digital e com muita força, se a gente não tiver estrutura nas nossas etapas de processos, cara, a gente vai ficar no meio do caminho. E eu estou percebendo isso na prática, tá? Até porque a conversa que a gente estava tendo anteriormente a começar a gravação é justamente isso, cara. Eu estou amadurecendo também muito por estar nessa energia, nessa frequência de informações que a gente vem tendo nesse tempo aí de advisory e também anteriormente, né? Então, eu vejo como um processo, para mim, de maturidade, cara. E eu acredito que é necessário esse processo para a gente começar a despertar também, para começar a implementar mais processos e com mais força nisso, entende? Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, né, Murilo? Essa questão do custo do lead só vai aumentar, a atenção das pessoas só vai diminuir. Então, se eu desperdiçar a atenção dessas pessoas, que vai ficando cada vez mais rara, e largar na mão de um generalista, por exemplo, tu concorda comigo que tem grande chance desse profissional tropeçar ou cansar o cliente por ele não ser o especialista que o cliente precisa? Então, veja como eu estou trabalhando com uma estratégia de contrassenso, né? Eu estou vendo que o mercado está ficando cada vez mais caro de aquisição de leads, cada vez com uma atenção mais rara, e ao mesmo tempo eu estou largando um profissional que talvez não seja o mais adequado para isso que está acontecendo. Então, se eu largar um profissional sniper, aquele que é especialista, aquele que domina, entende da zona, entende do ticket, sabe do produto, a atenção que esse cliente está dando para ele, a chance desse match acontecer é maior. Sim. Então, por isso que eu acredito no especialista e não no generalista, porque esse mercado vai ficando cada vez mais difícil. E está tudo bem, a gente só precisa se adequar a ele para a gente continuar performando nos nossos negócios. Perfeito, e refinar o processo, né? Então, o primeiro pilar é conhecer seu cliente, já o segundo é posicionar-se claramente. Exato. Eu vejo também que muitas das empresas acabam perdendo performance por tentar vender para todo mundo, né? Então, o quão é importante a partir do momento que eu sei para quem eu quero vender, será que eu estou me posicionando claramente? Porque se eu entendo desse cliente, se eu sei o que ele gosta, se eu sei o que ele quer ouvir, aprender, ser atendido, qual é o inimigo interno dele, qual é o inimigo externo dele, se eu entendo muito sobre o meu cliente, eu preciso posicionar a minha marca, toda a minha estratégia de marketing, para que esse cliente tenha lá no slot, a gente ocupe um slot na cabeça dele único, um posicionamento na cabeça do cliente, que ele lembre, isso é a empresa X que me atende. Esses são os caras, essa é a referência. E isso se dá tanto através do marketing, como também da prestação de serviço que eu faço, que faz com que ele se recorde de mim. Então, é muito importante que as empresas estejam alinhadas em entender para quem querem vender e posicionem-se claramente com o seu marketing para esse cliente. Aumenta muito, a gente está aqui falando sobre máquina de vendas. Quando a gente está falando sobre máquina de vendas, a gente está falando sobre diminuir desperdício e tentar ser o cada vez mais assertivo possível. Quando a gente está falando de máquina de vendas, a gente está falando de input, output.
o que eu coloco no topo da máquina que sai no fundo da máquina. Quanto mais eu consigo acertar aquilo que eu estou colocando e eu tenho clareza sobre o que vai sair, mais eu tenho previsibilidade, que é tudo que o empresário quer. Tendo previsibilidade, é sinal de que a minha máquina está ficando cada vez mais azeitada e eu domino os processos para que isso aconteça. Então é fundamental, se eu sei para quem eu quero vender, que a minha marca comunique isso claramente para o meu cliente entender que eu sou o ideal para ele do que ele está buscando. Ótimo. E uma coisa vai ligando a outra, né? Tu define um cliente para depois tu realmente refinar o teu posicionamento de acordo com aquilo que tu quer atrair de fato, né? E eu faço isso também, trago esse pilar para que chame a atenção que é muito comum a gente se perder tentando vender para todo mundo. Sim. Porque no fim do dia tá todo mundo brigando por receita, né? Para ficar de pé, para sobreviver. Só que quanto mais a gente faz isso, pior é o input da máquina. Mais a gente desperdiça. Mais a gente deixa de canalizar esforços, energia e investimentos naquilo que nos traria mais resultado. Para quem a gente quer trabalhar. Para quem a gente quer ajudar. Ótimo, ótimo. E agora o pilar que tu não gosta muito, né? Que é o pilar da matemática do seu negócio. Isso. Dominar de fato os números, as métricas, né, Felipe? E cara, assim, ó, vamos falar um pouquinho de métricas, mas quais as principais métricas hoje que tu analisa? Beleza, não tem como falar de máquina sem falar de métricas, né? Sem a gente estar falando dos indicadores que me demonstram se eu estou conseguindo fazer a máquina trabalhar bem. Certo. Então, o principal é a gente dominar dentro do funil de vendas, a gente dominar a taxa de conversão para cada etapa do funil. Isso é fundamental, uma métrica básica. Então eu preciso analisar quanto que eu perco do topo ao fundo do funil e eu tentar cada vez mais melhorar essas minhas taxas de conversão através da melhoria do processo. Então quanto mais eu consigo otimizar para subir a taxa de conversão, mais eu estou convertendo no funil. Só que esse funil ele é por canal. Então, se eu trabalho 4 canais, eu tenho que ter para cada um desses canais a análise dessas etapas para eu entender, bom, qual é a diferença da minha taxa de conversão por etapa por canal? Faz diferença ou não faz diferença? Muito. Quanto que eu tenho de investimento em cada canal? E aí que entra a previsibilidade, tu começa a analisar de fato cada canal e consegue entender de fato qual que tu deve dar energia de fato, né? Exato. Então, eu preciso saber qual canal que me dá mais ROI, e se isso está certo, e se eu poderia ou não estar desenvolvendo novos canais, porque é muito fácil hoje todo mundo se direcionar para o Meta Ads. Faço meus vídeos dentro da imobiliária, boto meus corretores para falar, só que qual é a taxa de conversão lá no fundo do funil? Vale a pena ou não vale? Esse é um cliente que eu consigo trazer mais ou menos para a visita, porque ele tende a ser um cliente com um nível de consciência mais baixo. Muito mais porque eu estou passando na frente dele, talvez ele nem estivesse preparado para fazer essa compra, eu chamei a atenção dele. É diferente esse canal. Bom, vale a pena ou não vale a pena para mim? Dá ROI ou não dá ROI? O recurso que eu coloco e os esforços que eu coloco, se eu canalizasse ele em outro canal, e aí a gente pode ir para o completo off, por exemplo, a gente pode ir para eventos, que é um canal off que a imobiliária tem à disposição para fazer. Será que valeria mais a pena ou não? Sim. Eu preciso medir e tomar a minha decisão em relação ao meu cliente, a quem eu quero atender, se o meu cliente valoriza ou não isso, se ele entra por esse canal, eu preciso entender se isso vale a pena para mim ou não. E eu vou conseguir fazer isso dominando a matemática do meu negócio. Perfeito. Tem outras coisas que eu preciso dominar. Então eu falei sobre funil, falei sobre canal, e aí tem também eu entender se a minha carteira de produtos está adequada para isso. Então eu preciso fazer uma análise sobre o que eu tenho de produtos, se eu estou gerando o número de leads necessário para esses produtos, ou se daqui a pouco eu estou gerando muito mais leads para um produto que eu não quero vender. Isso acontece, é comum. Ou como que está minha taxa de vendas, minha taxa de conversão para cada um desses produtos em relação ao que eu gero de lead. Então aí eu faço uma análise de 3 dimensões para poder estabelecer, tá certo, outra matemática que eu normalmente trabalho para avaliar a performance de vendas dos meus times. Perfeito, então, Felipe, a gente entendeu de fato a importância dessa matemática, de entender de fato as métricas para ter uma decisão mais assertiva, certo? E o próximo pilar ali que você trouxe como um pilar importante para essa construção de máquina de vendas é criar uma cultura de alta performance, certo? Exato. Se eu estou querendo tratar uma máquina de vendas, né, criar uma máquina de vendas, é fundamental que eu tenha esse meu time atuando
sobre uma cultura de alta performance, né? Certo. Então, para eu formar essa cultura de alta performance, tem alguns passos que eu entendo que são necessários, sem a gente falar sobre pessoas, né? Então, a gente veio até aqui falando sobre marca, a gente falou sobre conhecer o seu cliente, a gente falou sobre dados, sobre como que a gente analisa e o que é importante a gente avaliar, mas no fim, quem faz são as pessoas. Então, eu criar essa estrutura, essa cultura de alta performance é fundamental para eu ter uma máquina de vendas. Então, o que eu vejo de importante, tá, Murilo? São vários passos, mas uma cultura de alta performance tem clareza, um ambiente claro, em que eu consiga deixar a regra estabelecida para todo mundo e não haja dúvidas. Obviamente vai haver em determinados momentos, mas que eu sane elas rapidamente e que eu traga já para eles o que pode e o que não pode na empresa. Um ambiente de alta performance, eu vejo que isso é comum e a gente precisa construir isso se a gente quer ter uma cultura de alta performance. Outra coisa é uma liderança que seja uma liderança exemplar, uma liderança que seja visionária, que a pessoa sinta que ela está dentro de um barco em que ela sabe a ilha que a gente está buscando alcançar e que ela acredita que as estratégias que a gente está tomando para chegar lá são aquelas que fazem sentido na vida dela. Então, que isso tudo esteja alinhado com a remuneração, com quanto que ela vê sentido no trabalho dela. Então, eu, como líder, preciso criar esse ambiente para que a pessoa performe, né? Para que eu tenha essa cultura de alta performance. Outra coisa que eu vejo como fundamental são métricas e accountability, né? Então, por exemplo, eu preciso com que as pessoas elas trabalhem baseadas nas métricas, eu defina para elas quais são os indicadores chaves que a gente vai analisar o desempenho dela e que eu traga esses dados para mostrar se ela está ou não alcançando. Isso é fundamental. Não adianta só eu dizer para ela o quanto ela tem que vender e eu não definir quais são os passos dentro do funil que ela precisa alcançar. E ela ir se avaliando e entender onde ela está errando, o que ela deveria melhorar. Então eu vejo que isso também dentro de uma cultura de alta performance é o que eu construo nos meus times. E aí, cara, hoje, Murilo, com toda essa competitividade que a gente tem no mercado, é fundamental que eu tenha um time com foco em desenvolvimento contínuo, né? Sim. Então, quanto esse meu time ele está sendo treinado, ele está importado em se educar, ele está importado em aprender mais e todos os dias para que cada vez a gente esteja melhor, né? E que ele tenha foco em ser melhor cada dia. Então, eu vejo também que é algo que eu trago como fundamental na construção dos meus times. E, por último, se eu estou contratando pessoas, Murilo, de Série A e eu tenho um objetivo com que eles sejam os melhores jogadores ali do meu time, que eu dê autonomia a eles. Sim. Isso é fundamental. Não, de nada adianta eles ficarem dependentes a mim, porque eu não estou construindo uma estrutura com autonomia. Então, eu busco as melhores pessoas, dou a elas os recursos que elas precisam para performarem e dou espaço para que elas façam a arte delas. Vejo que isso também é fundamental numa cultura de alta performance. Que legal, perfeito. E agora, o próximo pilar ali é criar uma experiência memorável. O que é criar uma experiência memorável, Felipe? É ter esse cuidado com o cliente desde o início do processo. Então, eu lembrar a todo momento que esse cliente ele vai recordar de mim, através das emoções que eu estou despertando nele, desde o primeiro contato que ele faz com a empresa até o momento da venda. Então, o quanto eu me importei na forma como ele enviou a proposta, ou a maneira que eu negociei, a forma como eu retornei, o quanto foi tranquilo para ele entender sobre todo o processo, o quanto ele se sentiu agradado de fazer essa compra, o quanto eu não estressei ele nessa compra, o quanto ele vai lembrar de mim, de tudo que nós fizemos aqui na empresa, para que esse imóvel que foi tão importante, às vezes, para muitas pessoas, o imóvel da vida, às vezes, como que eu participei desse momento, se eu fui quem eu esperava ser, ou se daqui a pouco eu dei um monte de canelada no meio desse processo e deixei o cliente com incerteza, né, cheio de dúvidas, com medo, ansioso, porque eu não tive as respostas e nem soube lidar com o processo para que ele não se sentisse dessa forma. Então, gerar uma experiência memorável é cuidar dos detalhes, é cuidar do cliente,
É entender que essa pessoa ela está fazendo a compra de um imóvel de valor agregado alto e que o comum, o que se espera desse momento é que ele seja um momento de insegurança. Eu sou o profissional capacitado para trazer a segurança que ele precisa da operação e eu faça desse momento o menos estressante possível, o mais agradável possível. Isso é pensar em criar uma experiência memorável. Perfeito. E uma análise que eu faço aqui dessa nossa conversa, desses 5 pilares, é que um é conectado ao outro. Certo? Um pilar se conecta ao outro para que a gente tenha o todo, né, Felipe? Se você não tiver lá no início uma definição clara do seu PCI, do seu cliente, você não fizer um posicionamento estratégico claro, você não dominar de fato essas métricas que são tão importantes, enfim, e todo o restante do processo, tu acaba não tendo o êxito. Então, tu precisa definir esses pilares muito claramente para no final tu realmente conseguir ter êxito aí nessa máquina de vendas. Né? Exato. A base dessa nossa conversa aqui hoje é uma aula, né? Lá do Mastermind Advisors, que vocês gostaram e que eu me dediquei em construir essa máquina de vendas, né? Então, o que eu entendo que faz parte dessa máquina? Então, quais são os processos? O que eu trago como fundamental a gente olhar? É óbvio que isso é uma análise minha sobre o que eu acho, mas eu me dediquei em analisar todas as minhas experiências sobre máquina de vendas e será que se a gente fizer isso é uma metodologia, né? Se aplicarmos isso, lá no fim a gente vai ter o resultado sobre uma máquina? Eu acredito que sim. Na hora que eu domino o que eu estou colocando sobre a máquina e aquilo que sai no fundo da máquina, eu tenho esse resultado previsível. Sim. Então eu me dediquei em criar esse conteúdo de uma forma estruturada e que se a gente cumprisse esse passo a passo, é possível que a gente alcance o resultado de alta performance. Sim, e tem um ponto de partida, digamos assim, de um processo definido e sempre sujeito a melhorias, né? Porque, por exemplo, a gente teve uma palestra lá do Dante e da Gi, da Potencial, cara, que com certeza é um baita de um case para a gente aprimorar os nossos processos, né? Porque, né, Potencial é uma empresa de 15 anos que já tem um processo muito interessante. O Dante e a Gi, eu conversei já com o Dante sobre isso, cara, eu acho muito legal porque ele é um cara sempre aberto à inovação. Tu vê isso nítido na empresa deles. É nítido que eles trazem inovação. E a gente pega esse insight, a importância, na verdade, de um mastermind, de conexões, que a gente aprende, a gente evolui, a gente amadurece quando a gente se conecta com pessoas que estão na mesma vibração, né, Felipe? Sem dúvidas, é o grande ganho que eu vejo desses encontros que a gente tem, é o compartilhamento, né, das experiências. Então a gente está falando de uma empresa que é referência no mercado em Itapema, com mais de 15 anos, e que traz ali para nós um case, compartilha conosco um case de experiência do cliente, do quanto eles estão importados nessa experiência do cliente e que não à toa alcançam os resultados consistentes que a empresa alcança. Então esse é o grande valor que a gente entrega lá no Mastermind Advisors, e que eu tenho certeza que todos vocês que estão ali ouvindo têm condições de pegar um pouco do que cada um traz ali, seja do meu conteúdo, seja do Guilherme, ou do conteúdo que é distribuído entre vocês, né? Cada encontro a gente traz uma empresa que faz parte do grupo para poder compartilhar o seu case. Eu tenho certeza que cada um vai enxergar dentro do seu negócio como que pode aplicar e adaptar para que a gente tenha melhor performance dentro da empresa. Sim, eu até tenho um plano de fundo no meu celular, ouça mais, fale menos, cara. E eu coloquei isso quando eu fui na primeira roadmap lá, porque eu fui num ambiente, cara, de escutar. Porque hoje, por exemplo, tu trouxe a idade ali, 15 anos da Potencial, né? Pô, 15 anos. Cara, eu sou praticamente uma criança ainda dentro do mercado imobiliário. Então, eu tô nesse ambiente agora, que eu até comentei no final do último evento, que é o momento de input, de colocar informação para dentro, de buscar ter essas informações para ver isso refletir no output, colocar isso na prática de fato para ver isso no acontecer. E, cara, é um processo complexo, mas não impossível, que exige maturidade, o que a gente estava falando, né? Maturidade. Eu vejo que Murilo, principalmente hoje, falta maturidade em algumas coisas que talvez, por falta de experiência, de não ter tido know-how ainda, eu posso estar falhando, mas nada que ao longo do tempo isso não se conserte, né, Felipe? Eu acho que o mais ponto-chave assim, é a pessoa estar disposta a querer mudar e querer fazer o negócio acontecer. Eu acordo todo dia, cara, com a intenção de ter mais conversão, enfim.
mas é colocar isso em prática para fazer acontecer, né? Eu sempre falo que para gestores, né, Murilo, esse caminho, ele não tem um fim, né? Ele é infinito. Então, nós devemos saber lidar com as nossas emoções, porque nunca nós vamos chegar, não importa o tamanho que nós estejamos das nossas empresas, nós vamos chegar ao fim da linha e dizer que agora a gente conquistou tudo que nós gostaríamos. Isso não acontece. Não importa o tamanho que nós estejamos como empresa, a gente sempre vai estar desafiado a melhorar uma série de coisas nos nossos negócios. Eu já tive experiência de trabalhar em empresas grandes. Nesses últimos 20 anos, eu trabalhei em empresas referências nos seus mercados e posso te dizer que desde a que está iniciando para aquela que já ultrapassou 500 colaboradores, os desafios eles só aumentam. Então, essa percepção que tu tem sobre, eu estou começando e aí eu tenho muito a aprender, de fato, é relacionado ao ciclo de maturidade que tu tem dentro do teu negócio. Então, esse acúmulo de repertório que tu vai ter através da busca do conhecimento e das práticas do teu dia a dia, aquele conhecimento empírico que tu vai ter sobre tudo que está acontecendo no teu negócio, essa formação do repertório é que te dá maturidade. Quanto mais tu acumula maturidade, menos risco tu tem, mais assertivo tu tende a ser. Então, quando tu tá lá na frente com uma empresa que já está com um time de colaboradores, por exemplo, de 500 colaboradores e com 20 anos de empresa, os desafios são outros. Tu já tem um acúmulo de maturidade, mas ao mesmo tempo tu tem uma complexidade na tomada de decisão muito maior. Sim. Porque lá no início, o teu trem tinha um vagão. Agora, o teu trem tem 100 vagões e cada movimento que tu vai fazer impacta na vida de 600 pessoas. Uhum. Então, essa é a complexidade de um gestor quando ele está numa equipe desse tamanho. Sim. E aí é importante, fundamental, eu diria, que tu tenha a experiência necessária, que é essa maturidade, para poder tomar essa decisão complexa que envolve esse trem de tantos vagões. Então, é saber viver cada ponto dessa jornada e estar o tempo inteiro com a intenção, que eu acho que é a palavra correta que tu trouxe, com a intenção de ser cada dia melhor. Ótimo, ótimo. E, cara, te considero um mestre de verdade, tu abriu muito a minha visão esse ano sobre gestão, sobre essas ideias que, para mim, parecia um pouco distante, porque não tinha pessoas com ponto de conexão de falar desse assunto. Porque, cara, quando eu entrei no mercado imobiliário, de fato, né, eu vim da arquitetura e eu decidi, na verdade, entrar no mercado imobiliário para conhecer um pouco mais a fundo desse mercado, né? E, cara, eu fiquei assustado, porque eu vi que era muito perdido, não tinha nada de processo, era tudo muito bagunçado. Isso que eu entrei numa imobiliária para trabalhar na época, que era considerada uma imobiliária com expressão, entende? Com nome, enfim. Mas, me relacionando com pessoas do mercado, eu via, cara, falta processos. E ter profissionais como você, como o Gui, que trazem essa educação, cara, é extremamente necessário. Então, te agradecer primeiramente por isso. E, cara, te agradecer por quem tu é, irmão. Porque, de verdade, ver o teu progresso, ver os teus conteúdos, cara, é uma coisa que me dá tesão. De verdade, irmão. Me dá tesão para fazer o negócio acontecer, de fazer o negócio fluir. Porque é muito bom, cara. É muito bom ter pessoas que compartilham desse tipo de informação. Porque a gente vê que hoje, cara, o nosso mercado por si só se vendeu, Itapema, Balneário, Porto Belo um pouco menos, né, porque agora começou a tracionar, mas sempre se vendeu pelo nome por si só, nunca precisou ter processo. Mas esse aumento de concorrência que vem tendo nos últimos anos nos mostrou como é necessário ter esse tipo de conhecimento, como é necessário ter esse tipo de informação para a gente começar a colher de resultado. Porque se não tiver, meu amigo, só vai ficar, vai ficar sem o caminho reto, digamos. Eu me sinto realizado, então obrigado, tá, Murilo, pelas palavras. Eu me sinto realizado quando eu escuto feedbacks como esse. Realmente me faz sentido, assim, em relação a tudo que eu me dedico, eu escutar isso das pessoas e que eu estou impactando a elas para serem melhores e para transformarem os seus negócios e as suas vidas. Então, realmente, eu fico muito feliz quando escuto depoimentos como esse. Cara, sobre o mercado imobiliário, eu identifiquei isso logo cedo quando eu analisei um mercado com baixa barreira de entrada, em que hoje a gente não tem a regulamentação para o profissional corretor de imóveis é muito baixa, então a gente tem uma prova que não mede nada, e esse profissional ele entra no mercado com baixo preparo.
Normalmente os donos das imobiliárias eles acabam sendo os vendedores que tiveram as maiores performances, e aí a gente tem um mercado trabalhando muito na informalidade por falta de estrutura de gestão, porque a gente também debate pouco no nosso mercado sobre gestão, porque como a gente não formou esses profissionais, eles acabaram sendo formados pela venda, acaba que a gente não tem esses cases de gestão sendo compartilhados e debatidos entre o mercado. E aí a gente vê um mercado muito carente, uma dor muito forte sobre a gente aprimorar as nossas estruturas em gestão e liderança, né? Então, não é à toa que a gente tem muita dificuldade de formar os líderes dentro do nosso mercado. Sim. E não é à toa que a gente tem dificuldade de trazer líderes de outros mercados para dentro das imobiliárias. Esse é um desafio que a gente tem hoje nas imobiliárias e está relacionado com o que eu trouxe. O motivo está na causa. Sim. Então, quanto mais a gente trouxer isso para a mesa, esses debates, compartilhar conhecimento, buscar dos grandes cases que estão hoje performando no Brasil, quais são as melhores práticas, eu não tenho dúvida que a gente vai estar apoiando muito nessa melhoria do nível do mercado imobiliário que interessa a todos. Então, hoje, eu realmente me sinto grato e completamente dedicado em apoiar em elevar o nível do mercado imobiliário. Então é isso, Felipe. Queria te agradecer mais uma vez, meu irmão, por essa honra de poder trocar informações contigo. Como eu falei, né, anteriormente, é sempre muito aprendizado, muita maturidade na nossa conversa. E, irmão, eu queria que você deixasse suas últimas palavras, deixasse também os seus contatos aí. Foi um prazer, Murilo. Mais uma vez, um bom papo que a gente teve aqui sobre o mercado imobiliário. Hoje falamos aí sobre a construção da máquina de vendas. Obrigado pelo convite. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, @Felipe Soares, tenho compartilhado conteúdos, dicas sobre gestão e liderança e vendas lá no meu perfil. Então, quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só seguir lá. E também, quando quiser mandar mensagem, eu sempre respondo a todo mundo que conversa comigo, gera dúvidas, caixinha de perguntas. Ótimo. Eu digo que hoje em dia a gente desperdiça, né, de muitas vezes estar fazendo perguntas para os profissionais que a gente tem como referência. Então eu uso isso com as minhas referências, eu mando lá as perguntas. Sim. Fico muito feliz quando eles respondem. Então estou aqui também convidando o pessoal que quando eu abro a caixinha, que se sinta à vontade de mandar lá as perguntas, que vai ser um prazer eu estar respondendo todo mundo. Show de bola. E é isso. Muito, muito obrigado. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um abraço.